Rolou treta no projeto da varanda. Que a verdade seja dita nesse canal. Como assim, Regina? Explica isso. Treta? É verdade, gente, rolou. E a treta foi com um cliente. Olha que chato. No caso, o cliente é o Thiago, meu digníssimo esposo. E eu estou nesse momento na varanda do nosso apartamento, o objeto do projeto. E qual foi a treta por aqui? Há alguns anos, quando nós nos mudamos, nós combinamos que eu teria carta branca para fazer o projeto completo do apartamento da forma como eu quisesse. Mas o Thiago me pediu que um espaço tivesse a cara dele e fosse planejado para as demandas dele, que era esse espaço, a nossa varanda. Desde a época da mudança, nós colocamos um mobiliário provisório aqui, basicamente uma mesa grande para 6 lugares, que veio do outro apartamento, até que chegasse o momento da gente fazer esse projeto definitivo. O tempo foi passando, estava funcional, essa varanda ela já sofreu algumas mudanças que eu vou explicar daqui a pouco, mas com essa história da quarentena, em que a gente passou muito tempo dentro de casa, nós sentimos necessidade de realmente fazer um projeto definitivo para a varanda, para que ela atendesse não só a demanda principal dela, que é receber pessoas, receber convidados, o maior número possível de pessoas de modo confortável, mas também que nos atendesse no nosso dia a dia, para que a gente tivesse condições de desfrutar mais dessa varanda aqui quando não tivesse ninguém em casa. A primeira decisão foi que a mesa grande que tinha aqui precisava sair para que a gente tivesse uma melhor circulação nessa varanda e que entrasse um mobiliário um pouco mais funcional. Mas antes de entrar nas minúcias do projeto, eu vou mostrar como que esse espaço funciona e vou falar de medidas, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. Esta largura da varanda são 3 metros, desta parede até aquele guarda-corpo de vidro. E desta parede do fundo até a porta de entrada, que é onde a câmera está, são 3,5 metros. Porém, 2 metros de varanda são cobertos. Já já eu vou virar a câmera para mostrar. E 1 metro de varanda, mais ou menos daqui até lá, é descoberto, como se fosse um terraço. Assim vai ser mais fácil para vocês entenderem. Essa é a vista da varanda a partir da sala. Aqui está a porta de entrada do apartamento e a varanda fica bem ao lado. A sala acontece de lá para cá. Então a parte coberta que eu falei, ela dá acesso por essa porta, ó, tá no limite da porta, mas a gente ainda tem uma parte descoberta ali, um terracinho, que a gente tem vista também lá da varanda, a partir desse terraço aqui para dentro, através desse vidro fixo. Agora eu recolhi a cortina, ó, para vocês entenderem melhor. O piso da varanda é o mesmo piso da sala, um mármore bege Bahia levigado, então ele tem um acabamento mais fosco, não chega a ser bruto, mas é perto disso, levigadinho. Todas as paredes são com a mesma textura da fachada do prédio, uma textura também bem grossinha, num tom de bege bem seco, olha só. A bancada de apoio também foi feita com o mesmo material, mesmo mármore, e nem roda-banco eu coloquei apenas um perfil de alumínio separando o revestimento da parede da bancada, para proteger um pouco mais esse revestimento. Isso aqui tem mais ou menos 1,5 cm de altura. Então uma pia pequena de apoio, um cooktop com 2 trempes e um armário inferior onde a gente tinha esse vão aqui. Esse armário, ele sofreu com a ação do tempo, é um armário que foi feito na lâmina natural de carvalho. A parte maior da porta, que foi prensado na prensa, aguentou, mas a parte da cava, que foi colada manualmente, não aguentou esse vapor de chuva que chega até aqui. E o sol também, essa varanda, ela toma sol na parte da manhã. Depois de 11 horas da manhã não bate nada de sol, agora está muito nublado, está de manhã, mas está muito nublado e vocês não vão conseguir perceber. O teto é uma laje de concreto aparente. E aqui, ó, vocês vão entender melhor a parte do terraço que eu falei. Esse apartamento de cima é o apartamento de cobertura, então eles não usam essa varanda, eles usam, na verdade, o 2º andar do apartamento. Isso quer dizer que a gente tem bastante privacidade aqui. A vista é bem legal, pro lado de lá a gente tem a vista da cidade e pro lado de cá eu tenho uma vista de uma matinha. E lá no fundo eu tenho a vista da Serra do Curral, que é uma serra linda aqui da região. E aqui, ó, existe um mosteiro nesse terreno. Esse terreno ele é todo protegido, uma mata protegida, e a gente tem um mosteiro. Aqui vocês conseguem ver a torre do mosteiro. No final do vídeo eu vou mostrar que lindo que é ter esse mosteiro aqui ao lado.
Hoje, de mobiliário, a varanda tem basicamente esta mesa redonda e aquele banquinho ali do fundo que foi roubado da casa dos meus pais. A história dessa mesa é muito interessante, porque o Thiago ele não queria de forma alguma uma mesa redonda aqui na varanda. Ele queria uma mesa oval, que ele entendia que comportaria mais pessoas. Mas eu estava tentando provar para ele que a mesa redonda deixaria uma circulação muito melhor. E o que aconteceu? Qual que foi a minha sorte para acabar com essa primeira treta? Na semana passada surgiu a oportunidade da gente comprar essa mesa, que é uma mesa que veio de um restaurante que foi fechado agora na quarentena. Ela tem um pé de ferro fundido, super bacana, e um tampo de mármore crema marfil, muito parecido com o nosso piso da varanda, como eu já mostrei. Na hora que eu apresentei a foto dessa mesa pro Thiago e contei a história dela, falei que era de um restaurante que estava sendo fechado, na hora ele disse, pode comprar. Eu até me surpreendi, porque eu achei que fosse ser uma dificuldade convencê-lo da mesa redonda. Mas ele me deu a seguinte justificativa. É isso que eu quero para esse espaço. Essa mesa tem história, muitas pessoas já sentaram aqui para comer, para beber, e é isso que eu quero dentro da minha casa. Que todos os objetos dessa varanda tenham história. As cadeiras de acrílico vão ficar inicialmente, elas eram do meu antigo apartamento, eram as minhas cadeiras de jantar na época, mas quando nós nos mudamos eu comprei cadeiras estofadas e trouxe essas para a varanda. É um contraste que eu até gosto, essa história do antigo, né? O antigo com o moderno. Vamos ver o que vai acontecer com o restante, mas a princípio elas ficam. O banquinho também a princípio fica, veio da casa dos meus pais, é de madeira de demolição. Um banquinho que pode ser encaixado em vários lugares e tem muita utilidade, como vocês estão vendo nesse momento ali ao fundo. Mas por que eu trouxe esse vídeo para o canal nesse momento? Belo Horizonte é conhecida como a capital brasileira dos botecos. Tem um barzinho, um boteco em cada esquina da cidade. E isso realmente é algo forte pra gente. Nós temos muito hábito de sair, de estar nesses botecos. Normalmente são bares despretensiosos, informais, com aquela pegada bem descontraída. E é isso que o Thiago queria trazer aqui para essa varanda. Ele queria que ela tivesse cara de um botequinho, de um lugar descontraído em que os convidados chegassem, sentassem, comessem uma boa carne, tomassem uma boa cerveja gelada, um vinho, enfim, desfrutassem. Então, as principais demandas são: a gente precisa de uma churrasqueira, que já ficou definida que vai ser uma churrasqueira a gás de embutir. Como não tem um sistema de exaustão pensado para essa churrasqueira, a ideia é localizá-la aqui, nessa parte onde tem um terraço, para a fumaça sair com mais facilidade. Então, a ideia é criar uma bancada de pedra aqui, com uma churrasqueira a gás de aço inox de embutir, aquelas churrasqueiras com tampa. Depois, a gente precisaria ter mais uma extensão dessa bancada, que seria o apoio do churrasco, onde vai apoiar as carnes, as comidas, enfim. A ideia é chegar com isso até lá. A gente precisa também de uma cervejeira do tipo frigobar. E o Thiago queria também colocar algum revestimento de pedra nessa parede aqui do fundo, no limite da laje, lá daqui até esse limite. Isso vai ficar legal porque depois, onde não tem mais o revestimento, é a parte que vai entrar a churrasqueira. Isso vai ficar bem compartimentado, vai ficar bem marcado a posição de cada coisa. Primeiro ponto, primeira sugestão que eu quero de vocês. Que revestimento usar aqui? A pedra portuguesa é um revestimento que a gente está levando em conta, é um revestimento que eu gosto, o Thiago adora. Há alguns anos isso foi muito utilizado, muitas referências em muitos bares, restaurantes. Essa pedra portuguesa ela foi utilizada, colocada na parede, é bem legal. Ele guarda essa lembrança e é algo que ele gostaria de ter. Eu, particularmente, preferia ter uma pedra um pouco mais natural, assim, uma ideia de pedra mesmo. Mas é um revestimento que ele não gosta, isso começou a dar alguma discórdia, então a princípio a ideia número 1 é a pedra portuguesa. Pensamos também no tijolinho, mas talvez fosse ficar rústico demais. Então, primeira ideia, primeira sugestão que eu quero de vocês é quanto a esse revestimento. Se acham que a pedra portuguesa branca vai ser uma boa opção, ou se vocês têm alguma sugestão mais interessante que talvez a gente não tenha pensado. O segundo ponto é em relação a este espaço que a gente tem aqui acima do armário inferior. A gente queria criar alguma coisa bacana. Eu não tenho certeza se é um armário, se são só prateleiras, se a gente vai criar ali uma estrutura talvez de ferro, uma estrutura, não sei, gente, tá em aberto. É o segundo ponto que eu quero sugestões. Se vocês quiserem me mandar inclusive referências de varandas, vocês podem mandar por e-mail, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo para qual e-mail vocês podem mandar. Mas vou até pegar a câmera agora para mostrar em mais detalhes.
Aqui, a ideia era colocar o cimento queimado a pedido do Thiago para a gente tirar um pouco dessa textura areia da varanda toda, deixar ela um pouco mais moderninha, talvez comunicando um pouco melhor com a laje, ó, que já é de concreto aparente. Mas eu não sei se eu coloco o cimento queimado só aqui nesse fundo e bolo alguma estrutura legal, distante, de prateleira, ou se a gente entra com o cimento queimado em tudo isso. O Thiago gostaria muito de encher essa parede aqui com aquelas placas de bar, tipo de cerveja, aquelas placas de ferro, Coca-Cola, Budweiser, Heineken, sabe? Esse tipo de placa. Mas isso não é uma coisa que me agrada, não é a minha pegada, é algo que eu não gostaria de fazer. Mas eu ainda não consegui saber o que sugerir para que ele ficasse feliz, para que tivesse essa carinha de bar, mas que fosse um pouco mais diferente, que tivesse um pouco mais a minha cara também. Então, aceito sugestões. Por favor, participem, comentem aqui, deem sugestões, que isso vai ser muito importante pra gente. A ideia aqui embaixo é ter, então, uma cervejeira ali e deixar o resto da bancada sem nada, para que a gente possa encaixar esse banquinho entre a churrasqueira e a cervejeira e ele não ocupar espaço no dia a dia. Esqueci de contar que nesse lugar que a gente vai colocar a churrasqueira nova, agora fixa, já teve uma churrasqueira ali, móvel, de pé. E ela foi tão usada, que o fundo dela corroeu, soltou. A churrasqueira desmontou de tanto uso. Por isso que agora a gente quer colocar algo melhor e mais definitivo. Outro ponto que o Thiago me pediu, mas esse eu adorei, foi para que a gente prendesse aqui na laje aquelas luzinhas, aquele varal de luzinha, com aquelas luzinhas que dão uma meia luz, aquelas lâmpadas de rosca redondinhas. Isso tem muito cara de barzinho, de boteco, dá um clima intimista, dá um clima ainda mais de terraço, de área externa, que eu adoro. Provavelmente é uma solução que eu vou adotar. Eu queria muito ter uma rede nessa varanda também, uma rede que pudesse ser aberta eventualmente, nos finais de semana, provavelmente. Eu acho que é possível fazer isso, prender a rede deste pilar aqui que a gente tem do lado da porta até essa parede aqui. Com a mesa redonda fica mais fácil a gente puxar ela para lá e ter esse espaço então que eu preciso liberar. Então, pessoal, é isso. O projeto ainda está indefinido. O cliente quer um espaço mais rústico, mais com cara de barra. Eu quero um espaço um pouco mais diferente, um pouco mais criativo, mais artístico. A gente ainda tem dúvidas em relação ao revestimento da parede, em relação ao que fazer aqui, se a gente entra com a textura concreto em tudo, se a gente faz só um detalhe aqui ao fundo e cria um armário diferente, uma estante de ferro, eu não sei. Tá tudo realmente em aberto, a gente começou a conversar, rolou uma tretinha, depois a gente resolveu parar e fazer esse projeto bem aos poucos. A mesa aconteceu de forma super inusitada, como eu já contei, então foi o primeiro ponto do projeto. Agora o segundo ponto vai ser comprar a churrasqueira e comprar a cervejeira e fazer essa bancada. Depois disso, a decoração ela vai entrando aos poucos. Mas, enquanto isso acontece, eu quero que vocês me deem as sugestões. Eu vou mostrar o passo a passo de cada evolução aqui lá no Instagram, nos stories da Pura Arquitetura BH, mas quando o projeto estiver todo concluído, obviamente eu vou voltar e fazer o vídeo final desse espaço. Já são mais de 2 anos trazendo ideias criativas por aqui para vocês. Agora eu espero que o inverso aconteça. Conto com a participação, com a sugestão e com a colaboração de vocês com ideias criativas e inusitadas para essa minha varanda, para que vocês me ajudem a construir esse projeto e a defendê-lo com o Thiago. Se gostou desse vídeo e de tudo que tá rolando por aqui, dá um like aqui embaixo, compartilha, deixa seu comentário com a sua sugestão e se liga por aqui.